Olá, meu nome é Marcos Corrêa, eu sou psicólogo clínico e a memória é um dos fenômenos que eu mais estudo e nesse contexto eu estou aqui hoje com um grupo de alunos da DESC para nós aprendermos um pouco mais sobre memorização, aprendizado e também sobre regulação emocional, como utilizar técnicas para reter mais informações e como usar técnicas também de gestão das emoções para provas, enfim, para eventos onde nós precisamos utilizar a nossa memória e o conhecimento que nós temos. O que é que significa isso aqui? A primeira letra, que é a letra E, ela vem de emoção. Tudo que desperta nossas emoções ou que mexe com nossas emoções tem uma atenção maior da nossa memória, certo? Então, por exemplo, eu falei da morte da Ayrton Senna. Existem outros eventos, lembrem aí de um evento da vida de vocês que demandou muita emoção, que vocês ficaram muito tristes ou muito felizes ou enfim. Se eu perguntar detalhes sobre esse evento, você vai dar para mim, sim ou não? Onde é que você estava? Com quem você estava? Quem contou para você? Como é que você ficou sabendo? Qual era a roupa que você estava? Talvez você lembre. Então, existem muitos detalhes muito específicos que você não quis gravar, que você não fez nenhuma técnica, mas que ficou registrado na sua cabeça. Sim ou não? Conseguem reconhecer isso? Tá? Então, emoção. Tudo aquilo, qualquer informação que demande emoção nossa, por isso que eu falei do sistema límbico, por exemplo, né? Que é a área do nosso cérebro que é responsável pelas nossas emoções. Tudo que ativa muito o nosso sistema límbico tem uma atenção do nosso sistema de retenção de informação, certo? A propósito, quando a gente fala de memória, parece ser uma coisa só, mas memória, na verdade, é algo muito complexo, né? Eu, por exemplo, estudo memórias específicas relacionadas a traumas, né, como psicólogo. E a minha metodologia de terapia lida com esse tipo específico de memórias. São memórias de procedimento, memórias procedurais que estão associadas a traumas e a comportamentos, a vícios, enfim, esse tipo de coisa, certo? Então, memória não é uma coisa só. Memória não é lembrar. Memória é entender uma informação, adquirir uma informação, guardar e recuperar. Então, existem esses três momentos, certo? Quando a gente utiliza essas técnicas, é como se nós estivéssemos dizendo para o nosso cérebro, olha, eu quero, essa informação que eu estou entrando em contato agora, eu quero guardá-la e eu quero recuperá-la de forma muito simples, tá? Uma metáfora que eu gosto de utilizar, a gente que usa muito computador, é muito comum a gente, sei lá, eu quero guardar um grupo de artigos científicos ou de livros sobre um determinado assunto. Aí você cria uma pasta, coloca os livros ou os artigos naquela pasta e deixa lá guardadinho. 6 meses depois, você lembra que tem aquela pasta, mas sabe Deus onde é que está aquela pasta, não é assim? Então, eu sei que está no meu computador, em algum lugar, mas não faço a mínima ideia. E às vezes procura, tenta lembrar, gente, qual foi o nome que eu dei, né? Então, você guardou, está armazenada, mas você não consegue acessar de volta, porque você não guardou nenhuma informação que te dava o caminho de volta para aquela informação. Então, usando essas técnicas aqui, nós vamos não somente reter a informação, mas acessá-la de forma mais simplificada, certo? Então, o E ali da palavra Edna, ele é de quê? Emoção, exatamente. Então, esse é o primeiro recurso que a gente vai utilizar. A segunda letra aqui, a letra D, ela significa desenho. Ela vem de desenho, certo? Eu, por exemplo, como eu falei para vocês, eu durante muito tempo trabalhei com computação. Quando eu comecei a usar computadores, por exemplo, o meu primeiro computador, eu ligava ele e ele ficava uma tela preta, só um promptzinho piscando. Né? E aí eu digitava Win, W-I-N, e ele começava a carregar o Windows, né? Mas antes disso eu usei muito o computador com um sistema operacional chamado DOS, que só tinha letra, né? O pessoal de hoje, né, o pessoal mais novo, se eu mostrar um computador com DOS, vai dizer, mas para que serve isso? Só tem letra, o que é que eu vou fazer com um negócio desse, né? A gente programava, fazia sistemas, desenhava telas só com letras, então a gente se divertia do jeito que dava na época. Só que aí um gênio teve a ideia de, e se eu tirar letras e colocar desenhos, todo mundo vai querer. Alguém sabe quem foi esse gênio? Um homem chamado Bill Gates. Ele cria o Windows, o sistema operacional Windows, né? Existiam vários sistemas operacionais na época, todos eles eram só texto. E aí Bill Gates teve uma ideia, não, eu vou colocar imagem nisso aqui. Colocou imagem, sabe o que aconteceu com ele? Se tornou o homem mais rico do mundo, porque todo mundo quis comprar aquele brinquedinho e hoje tem computador na casa de todo mundo, né? Terceira letra, N. Eu não concordo muito com a letra, mas quem criou, né, não posso ser arrogante, foi um russo, inclusive, que criou, né, essas técnicas. O N é de nós. E o que é que a técnica preconiza? Tudo o que acontece conosco é mais fácil de lembrarmos também. O ideal seria eu, tá? O mais certo seria eu, mas aí o nós para dar certo com o Edna, né? Para combinar aqui com a palavrinha. Então, por exemplo, se eu perguntar
para você qual foi a roupa que você dormiu essa noite, por exemplo. Você vai vasculhar um pouco aí na sua memória e você vai lembrar qual foi a roupa que você dormiu, o que é que você comeu, sei lá, ontem no almoço. Tem gente que talvez não lembre, né? Mas, em geral, se eu fizer perguntas sobre você, sobre a sua pessoa, você vai lembrar mais também. E, por último, o A, da palavra Edna, que é ação. Coisas que tem mais ação, mais movimento, atraem nossa atenção. Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, tem aquelas cenas que são mais paradinhas. Aí, às vezes, dá sono, às vezes vou pegar uma água, pegar uma pipoca. Mas aquelas cenas de perseguição, de luta, de corrida, o que é que acontece com o nosso cérebro? Quando no filme começa aquelas cenas. Nosso cérebro presta mais atenção, né? A gente fica mais firmado. Isso, exatamente, certo? Então, coisas que têm ação, movimento, também vão ativar áreas do nosso cérebro que vão dar preferência para aquela informação, certo? Então, esses 4 itens aqui, juntos, quando nós aplicamos eles para retenção de informação, eles vão facilitar o processo de adquirir, memorizar, né, guardar e resgatar, que é a parte mais importante, obviamente, certo? Só que, junto desses itens aqui, ó, a gente vai usar um que ele é separado. Por que ele é separado? Porque a gente vai usar esse para mesclar todos os outros, tá? Nós vamos usar um item, um elemento que vai grudar, eles chamam de cola mental, inclusive, né? Que vai grudar todos esses itens, que é o quê? Que é utilizar uma lógica não lógica, ou algo que não tenha lógica, certo? Deixa eu explicar para vocês isso de uma outra forma. Imagina o seguinte, imagina que hoje de manhã você foi até o centro de Joinville, tá? Passou por milhões de pessoas, né? Centenas, enfim, talvez milhares de pessoas. A polícia chega na sua casa e diz, olha, você precisa ir até a delegacia com a gente. E aí ela leva você à delegacia e diz assim, ó, você hoje estava próximo de um criminoso, ele estava bem próximo de você. E a gente precisa que você reconheça esse criminoso. Então a gente vai colocar 5 pessoas ali, uma dessas pessoas passou por você hoje de manhã lá no centro. Você vai ter que reconhecer qual delas você cruzou com ela hoje. Fácil ou difícil uma tarefa dessa? Difícil, né? Você passa centenas, milhares de pessoas, viu várias, olhou para elas sim ou não? Olhou para todas elas, né? Você anda olhando para as pessoas. Imagine agora o mesmo cenário, só que com uma pequena diferença. Você está andando no centro de Joinville e de repente passa uma pessoa por você. Essa pessoa tem o cabelo verde, tá? Ela pintou o cabelo de verde. Ela tem 2 alargadores nas orelhas, muito grandes. Ela tem, eu não lembro o nome, mas tem um negócio que o pessoal bota embaixo da pele, vocês já viram? Algumas tatuagens no rosto, vários colares no pescoço e a pessoa tem uma perna mecânica, por exemplo, certo? Então essa pessoa passou por você no centro de Joinville. Você estava andando, está olhando para todo mundo. E aí passa essa pessoa por você. Você olhou, passou por você também, certo? E aí o mesmo cenário, a polícia chega em sua casa, você tem que ir até a delegacia, olha, você passou por alguém hoje de manhã e você precisa identificar quem é a pessoa. 5 pessoas lá, uma dessas 5 é esse indivíduo. Vocês acham que seria fácil ou difícil lembrar? Percebem como nesse caso, se eu quiser dizer, aquele ali com certeza eu vi, né? Por quê? Porque ele é diferente, muito diferente de todas as outras pessoas, certo? Então, o nosso cérebro, ele processa, tem uma pesquisa sobre o processamento consciente e inconsciente do nosso cérebro, certo? Os pesquisadores, eles converteram o processo cerebral em bits, só para quantificar, né? Obviamente, nossa mente não trabalha com bits, mas eles converteram em bits para simplificar. E eles colocaram as pessoas para fazerem tarefas conscientes, ou seja, tarefas que as pessoas sabem que estão fazendo e conseguem explicar, certo? E aí eles calcularam a média da capacidade de processamento do cérebro. E eles chegaram a um número de 50 bits por segundo, processamento consciente, tá? O inconsciente, sabe quanto ele processa? Sabe qual é a capacidade de processamento? 11 milhões de bits por segundo. Então, nós temos esses 4 itens, e aí nós temos um item que pode ser usado com todos eles, percebem? Então, qual é o outro item que eu falei aqui? Coisas ilógicas, coisas exageradas, coisas longe do normal, do padrão, certo? Então, eu posso ter emoções exageradas, fora do padrão, malucas, sim ou não? Sim. Posso. Eu posso ter desenhos assim? Eu posso pensar em coisas comigo dessa forma? Posso, né? E eu posso pensar ações dessa forma? Percebem? Por isso que ele está fora daqui, porque a gente vai utilizar ele para juntar todos esses itens aqui,
certo?